Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo para o canal e com certeza esse vídeo é muito especial. Sim, como vocês leram aí no título do vídeo, estamos grávidos, gente. E a honra, assim, eu não tenho como, já desde o início desse vídeo, dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Rei dos Reis, nosso Deus, porque Ele é o dono da vida e toda a honra e toda a glória é dele, né? Eu tô muito feliz com essa bênção, muito grata ao Senhor, mas não teria como contar para vocês essa notícia da gravidez sem contar um pouquinho do meu testemunho, né? Então, vamos lá que eu vou tentar contar tudinho aí para vocês de como foi todo esse processo. Antes de estar contando para vocês como foi todo o processo, eu queria deixar um versículo que encontra em Efésios 3:20, que diz assim: Toda a glória seja dada a Deus, por seu grandioso poder que atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E sim, gente, a honra é toda de Deus. Bom, vamos começar, né? Então, como toda menina, eu esperava as minhas regras virem, porém elas não vinham. Até que minha avó, juntamente com a minha mãe, começou a buscar auxílio médico, porque eu estava ficando com mais idade, chegando nos 16 anos, mais ou menos, 17, e as minhas regras não vinham. Então a gente foi atrás de médicos, né, ginecologista, para poder tentar entender se era normal ou não, para saber o que poderia ser feito, né? E assim, eu passei, gente, por diversos médicos, diversos médicos. E inicialmente, nesse primeiro médico, ele disse que eu só conseguiria que minhas regras viessem se eu tomasse medicação e que eu certamente teria muita dificuldade para engravidar. Porém, assim, eu era bem nova, era um tempinho um pouquinho mais antigo, eu tenho 26 anos hoje, mas assim, isso era cerca de 10 anos atrás, e o médico parecia que não era muito especialista na área e tudo mais, nem me disse exatamente o que eu poderia ter, só disse que eu teria dificuldade para poder engravidar. E assim começou um processo na minha vida de busca de médicos, depois quando eu peguei uma determinada idade, né, fiquei maior de idade, eu comecei a buscar por médicos também, para tentar entender, busquei especialistas e foram vários. Quando eu tomava medicação, uma reposição hormonal, vinha minhas regras, porém eram ciclos ano-ovulatórios, ou seja, eu menstruava, porém eu não tinha óvulos, né? E pra gente poder engravidar é necessário ter óvulos. E assim, foi um processo muito difícil, porque sempre quis ser mãe, né? E eu ficava, meu Deus, como que vai ser? E as pessoas não sabem nem me dizer o que eu tenho, como que eu vou fazer, né? E assim, a minha mãe foi a primeira pessoa que acreditou no nosso milagre. E ela começou a orar, fez um propósito lindo com Deus. E ali começou, né? Oração, busca médica, porque ela entregou aos pés do Senhor antes mesmo de mim, porque eu era muito nova e eu comecei a questionar porquê de tudo aquilo e tudo mais. E minha mãe começou a orar. Até que chegou um determinado momento em que eu até conheci o meu esposo, conversei com ele sobre essa situação, né? Porque a gente não sabia como seria todo o processo, eu não sabia se eu iria conseguir. E ele, não, a gente tá junto, e assim foi. Até que, assim, eu comecei a entregar também nas mãos do Senhor. Eu comecei a orar, eu comecei a buscar Deus, e eu orava ao Senhor. Eu lembro que eu sentava na minha varanda, não só nesse apartamento que a gente tá hoje, porque a gente já morou em
ou então até mesmo quando eu morava com a minha mãe, e eu orava ao Senhor, eu falava, Deus, me ajuda, eu quero muito ser mãe, me ajuda a realizar esse sonho. E eu orava a Deus mesmo, eu me quebrantava ali aos pés dele no secreto, sabe? Poucas pessoas sabiam disso, pouquíssimas pessoas sabiam. E ali a gente foi depositando aos pés do Senhor as nossas orações. E eu pedi, ai Deus, me ajuda a encontrar um médico, se for pela medicina, que o Senhor me ajude a encontrar um médico que consiga me ajudar com isso tudo, né? E assim foi. Foi indo, passei por especialistas, até que em todo esse processo de tentar entender o que eu tinha, porque até então só me falavam que para eu ter minhas regras eu tinha que tomar uma reposição hormonal e que eu teria dificuldade para engravidar, mas ninguém dava nome. Tá bom, mas o que que é que essa menina tem? Até que chegando a uma especialista em reprodução humana, eu nem sabia na época que tinha médica especialista nisso, sendo bem sincera. Essa médica falou que eu tinha uma falência ovariana, né? De uma forma popular, como se fosse uma menopausa precoce. E que eu não tinha óvulos, né? E que para eu poder engravidar eu teria que fazer um tratamento por fertilização in vitro. E que certamente eu precisaria de doação de óvulos. E eu falei assim, nossa, né? Um processo bem grande e, sendo bem sincera, zero condições financeiras, porque era um tratamento extremamente caro. Só o tratamento em si, por ser por óvulos doados, eu cheguei a orçar em uma clínica, por um exemplo, e era cerca de 40 e poucos mil. Isso só o tratamento, gente. Fora medicação, consulta médica, deslocação da onde eu moro até uma outra cidade, porque aqui onde eu moro não faz. Então eu teria que ir para o Rio, ou então às vezes para São Paulo, dependendo de onde eu optasse por fazer. Então, assim, era um tratamento extremamente caro, extremamente caro. E, assim, foram muitos e muitos exames até eu chegar nesse diagnóstico, onde o meu antimuleriano, por exemplo, para quem entende, né, eu não vou falar em muitos detalhes técnicos de médicos, porque eu sou leiga e posso acabar falando alguma coisa errada. Mas um dos exames, né, que mede essa questão dos óvulos, não sei explicar muito bem, é o antimuleriano. E o meu antimuleriano, ele era 0,01. Sim, gente, 0,01. Ele não era nenhum, ele era 0,01, né? Então, assim, quando eu vi isso, eu lembro que eu peguei esse resultado, eu fui direto pra casa da minha irmã e eu mostrei nela e eu falei assim, não tem jeito de ser com o meu óvulo, olha isso aqui. E ela falou assim, não, vamos confiar em Deus, e me estimulando, tanto ela quanto minha mãe, assim, sempre orando juntas, né? Os mais íntimos ali que sabiam da situação sempre me apoiando muito, e eu entreguei totalmente aos pés do Senhor. Eu ia tentar não chorar, mas não tem como. E aí, depois de todo esse processo, eu comecei a orar ao Senhor. E eu falei assim, Deus, eu não tenho condições de pagar esse tratamento. Eu não tenho como. Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Então, se for da sua vontade que eu faça esse tratamento, eu peço que o Senhor me dê o recurso, porque eu não tenho condições. E aí, ou então, Senhor, se houver a possibilidade, se for da sua vontade, que aconteça de forma natural, que o Senhor nos abençoe também, porque eu creio que o Senhor pode fazer. E ali Deus começou a ministrar no meu coração, né? Eu comecei a buscar o Senhor, entregar o meu secreto, adorar a Ele também, né? No sentido de, tipo assim, não o buscar somente porque eu queria algo dele, mas porque tudo que eu preciso é Ele, né? Na minha vida. E toda a honra é dele, né? Então, assim, eu comecei a buscar de todo o meu coração a Deus, não somente para pedir a Ele alguma coisa, para entender que Ele pode fazer na minha vida, mas que Ele é tudo na minha vida, entende?
E foi um processo muito lindo de Deus na minha vida, sabe? Um processo de muito cuidado, de muito carinho. Mesmo que muitas das vezes, quando eu passei por alguns médicos, eu ouvia palavras duras, eu conseguia ver Deus me moldando nesse processo. Até que, quando foi nesse ano, eu queria ir numa médica, queria marcar uma consulta com ela. E tava um pouquinho difícil de eu conseguir marcar. Para quem não sabe, eu tenho um plano pelo meu serviço. Tava difícil conseguir marcar essa médica pelo plano, né? Tanto que demorou cerca de 2 meses e meio, a data que eu consegui marcar para poder ir numa consulta com ela. E eu lembro que antes de eu ir nessa médica, eu falei assim com a minha mãe e eu lembro que eu repeti essas mesmas palavras nas minhas orações para Deus. Eu falei assim, olha, mãe, eu vou ir nessa médica só mais, porque eu já passei por diversos médicos durante cerca desses 10 anos. E eu falei assim com a minha mãe, eu só vou mais nessa médica, mãe, e vou fazer todos os exames que ela me pedir para fazer, vou seguir o protocolo direitinho do que ela me pedir para fazer, mas se for a vontade de Deus, que seja realmente pelo tratamento, eu vou descansar. Eu vou descansar, mãe, porque eu tô cansada. Eu já fiz um monte de exames, já corri pra lá e pra cá. E eu não quero mais ficar me desgastando, sabe? Eu pensava assim, porque eu realmente estava cansada. E eu queria focar, assim, em Deus, sabe? Eu queria que entregar nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz que quando a gente deixa os nossos fardos com o Senhor, né, ele se torna leve. Não é com essas palavras, mas tecnicamente isso. E eu repeti essas mesmas palavras para Deus. Até que eu cheguei nessa consulta, que é com a doutora Aldmila, maravilhosa, e ela me pediu repetir alguns exames que eu já tinha até mesmo feito, e eu cheguei para mostrar o resultado desses exames para ela, né? Quando eu retornei na minha consulta. Demorou mais cerca de 1 mês e pouco, se eu não me engano, até eu fazer os exames e conseguir marcar o retorno com ela. E aí nisso ela viu os resultados do meu exame, eu repeti o antimuleriano, e o meu antimuleriano de 0,1, ele foi para 0,01, ele foi para 0,02. E tinha umas outras taxas também hormonais que não eram favoráveis, que estavam alteradas, e ela falou, olha, Paloma, realmente, pelo que a gente está vendo aqui, é uma falência ovariana. Eu, ok, doutora, assim, tava com meu coração de verdade descansado, porque foi o que eu falei. Eu falei assim, Deus, tá nas tuas mãos. Aquilo que for para ser, amém. Eu confio no que o Senhor está fazendo. Aí, nisso ela falou assim, eu vou te passar um indutor de ovulação. E aí, você toma esse indutor, de acordo com o que eu vou te ensinar aqui tudo direitinho, durante 4 meses. Então, ou seja, eu iria fazer 4 ciclos dessa indução de ovulação, para ver se estimularia o meu ovário, né? Se não funcionar, Paloma, realmente a gente tem que partir para FIV e é isso, tá? Tudo bem, doutora. Aí ela falou, né, passa no meu consultório, pega a medicação que eu tenho lá e tal, eu vou arrumar pra você. Porque é um medicamento um pouco caro, então eu tenho umas amostras lá e eu vou arrumar pra você. Eu agradeci muitíssimo a ela, a doutora Aldmila, ela foi um amor, de uma delicadeza, sabe, um cuidado, que eu vi isso em poucos médicos que eu passei. Ela conseguia olhar pra você e ver um ser humano, olhar com cuidado, falar com cuidado, porque era um momento que era delicado nas nossas vidas, né? Então, assim, ela teve muita empatia com a gente. E eu falei assim, tá bom, doutor, eu vou fazer isso. E eu lembro que quando eu comecei a tomar medicação, antes de eu tomar ela, eu peguei aquela medicação e eu fiz uma oração muito sincera a Deus. E eu falei assim com o Senhor, eu falei assim, Deus, essa medicação a médica me deu, porém,
Se eu chegar em qualquer farmácia, eu consigo comprar ela, assim como o repositor hormonal, mas o fôlego da vida, eu não consigo chegar lá e comprar. Isso somente o Senhor pode me dar. Somente o Senhor pode dar. Então, Deus, eu quero te entregar essa medicação nas tuas mãos. E se essa for a vontade do Senhor de operar nas nossas vidas, eu te peço, Deus, que o Senhor faça um milagre. Então, eu não estava, assim, depositando ali, gente, a minha confiança no medicamento. Eu estava confiando no Senhor e naquilo que o Senhor poderia fazer através do medicamento, né? Porque Deus usa instrumentos e eu creio nisso. E nisso eu comecei a fazer o processo. E aí nisso eu peguei, tomei a medicação, fiz umas ultrações seriadas e a doutora Clarice, que fez as ultrações, né, indicação inclusive da doutora Gemila, a doutora Clarice também é um amor, ela me falou, você tem um folículo crescendo. Eu só tinha um folículo. Meu ovário, ele só estimulou um folículo. E ele tá amadurecendo. E eu, ok. Passou todo o processo e eu comecei a confiar. Aliás, eu estava confiante, né? E eu falei, tá nas tuas mãos, Senhor, se for da tua vontade e tudo mais. E alguma coisa dizia no meu coração, assim, você vai conseguir. Em nome de Jesus, você vai conseguir. Só que ao mesmo tempo, né, eu tentava manter um pouco os meus pés no chão, porque eu não queria me frustrar, né? E aí vem a questão da fé, né, de você confiar totalmente. Quantas vezes, às vezes, a gente fica assim, ai, será que vai? Será que não vai? E ainda assim, Deus, com a sua infinita misericórdia e amor, né, olha pra gente com um olhar de bondade e nos abençoa. E nisso, alguma coisa dentro de mim dizia, você vai engravidar, confia que você vai. Pode ter certeza que quando você der o prazo, você vai fazer o teste da positivo. Algo dizia no meu coração, mas ao mesmo tempo eu tentava manter um pouco os meus pés no chão. Porque eu já tinha feito outros processos e eu não queria me frustrar. E tudo bem se eu não conseguisse no primeiro mês, ou até mesmo se eu não conseguisse nos outros meses, porque eu tinha confiado no Senhor que aquilo que fosse para ser seria, né? Eu iria confiar naquilo que o Senhor fosse fazer. E ainda assim aquele sentimento dentro de mim aflorava de uma forma tão intensa, sabe? E eu fui esperando os dias passar, até que aquilo ficou martelando tanto no meu coração, que um dia passando na Shopee, eu vi um teste de gravidez que tava coisa de R$ 2 e pouco. E eu falei assim, eu vou comprar o teste por aqui, porque aí, né, tá baratinho, eu já fico com alguns guardados, eu tenho um processo aí de 4 meses, já vou ter teste em casa, não preciso ficar gastando tanto dinheiro com teste. Comprei cerca de 4 testes para conseguir o frete grátis e quando foi no dia 13 de julho, os testes chegaram. E assim, um pouco antes, eu vou contar no diário de gravidez. Ai, gente, nem acredito que eu tô falando isso. Mas eu vou contar um pouquinho sobre sintomas e tudo mais detalhado pra vocês, tá bom? Mas um pouquinho antes eu tava sentindo algumas coisas. Por exemplo, seio muito sensível, né? Cansaço nas pernas, um pouquinho de cólica, coisa que mesmo quando eu tomava meus repositores hormonais, eu não sentia quando eu estava para menstruar, né? Mas ainda assim, eu ficava, não, calma, será, né? E aí, quando o teste chegou, já era tarde no meu serviço, foi no dia 13 de julho, e eu falei assim, ai, o teste tá aqui, eu tô aqui também, eu tava no meu trabalho, falei assim, quer saber, vou fazer um teste. E aí eu fui pro banheiro do meu serviço, e quando eu fiz o teste, veio o meu positivo. Pra honra e glória do Senhor. Eu filmei um pouquinho de como foi todo o processo aí de descobrir a gravidez e eu quero compartilhar com vocês. Já fiz o xixi aqui.
Eu tô vendo uma listrinha bem fraquinha. Deus, eu tô vendo uma listrinha fraquinha. Meu coração. Gente, tem uma listrinha fraquinha. Eu não tô conseguindo esboçar a reação, porque eu tô nervosa. Olha. Gente, vocês conseguem ver bem aqui? Olha aqui. Tá vendo? Tá muito clarinha. Mas levando em consideração que eu fiz agora à tarde. Gente, vocês estão vendo? Olha isso. Ai, meu Deus. Eu fiz o outro no serviço. Aí, olha só. Tinha ficado assim, ó. Olha como é que escureceu. E agora esse daqui eu fiz agora em casa. Tem uma listrinha fininha, gente. E assim, eu tô grávida, eu fiquei em choque, gente, confesso a vocês, porque você crê, você confia, mas quando você vê ali acontecendo, você fica assim, meu Deus, tá acontecendo, sabe? E o meu coração se encheu de alegria, mas ao mesmo tempo eu tava em choque, então eu não conseguia esboçar a reação. Eu ficava assim, meu Deus, eu tô, sabe? Não estava fazendo isso, não era bom. Mas
Tocando a bola de meio para esquerda. Henrique Ramírez recebe pelo meio, acompanha Danilo Barbosa. Henrique Ramírez. Bola do Henrique Ramírez aberta na esquerda. Pelote de cabeça, tirou de Clássico, sobra Edson Lavinha. Passe à frente com Marlon Freitas. Esticou, ela não chega no Eu não contei pro meu marido no dia, porque eu queria fazer uma surpresa para ele, né? E aí deu positivo e o meu coração se encheu de alegria. E foi muito bom, gente, muito bom. Foi uma sensação, assim, indescritível. E Deus fez como Ele queria fazer, né? E eu dou toda a honra e toda a glória a Ele, porque se não fosse Deus, gente, nada disso teria acontecido, nada disso. Muitos podem dizer, mas foi a médica, né? Ela usou tal coisa e tudo mais. Eu sou grata a Deus pela vida da médica, por tudo que ela estudou para estar preparada para isso, pelo uso da medicação. Só que eu creio que essas pessoas, e seja a medicação, a médica, foram instrumentos de Deus, né? Foi tudo pela vontade de Deus, pelo processo de Deus. Tudo que eu passei foi o processo de Deus, né? Então eu dou toda a honra e toda a glória a Ele por poder viver esse milagre, né? E aí eu peguei, contei pro meu marido. Confesso, gente, não briguem comigo. Eu não gravei a reação do meu marido. Como eu já disse pra vocês em outros vídeos, o meu marido, ele é uma pessoa extremamente tímida. Ele não gosta muito dessa questão de coisa de câmera e tudo mais. E era um momento muito importante e muito especial nas nossas vidas. Como eu disse pra vocês, ele sempre me apoiou muito. Sempre acreditou, teve fé de que conseguiríamos. E eu não queria que ele ficasse travado nesse momento. Eu queria que ele realmente aproveitasse, desfrutasse desse momento ali comigo. Então eu optei por não gravar. Mas vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu preparei pra ele, tá? Ele ficou muito feliz também. Na hora ficou em choque, assim como eu. Mas agora tá um babão danado, não quer deixar de ir em pré-natal. Mas aí vocês vão falar, mas é obrigação como pai. Sim, mas ele faz questão, gente. Ele fica feliz em participar e é muito gostoso isso, né? Tem ultrassom, ele, que dia que vai ser a ultrassom? Quero ir, fica doido pra poder ver, né? Assim como eu também. Então é assim, um cuidado de Deus em cada detalhe, né? E ele ficou muito feliz também. Olha, gente, bem simplesinho. Eu vou colocar isso aqui mais no meiozinho. Eu comprei um borezinho. Aí aqui tá o resultado, ó, do teste lá que eu fiz no laboratório, reagente. Botei essa palavra, gente, que no dia que eu descobri, que no caso foi ontem, eu coloquei lá no meu serviço um pacotinho com vários versículos para quem quisesse pegar. E aí ontem eu fui pegar e saiu essa palavra aqui, ó. Porque para Deus nada é impossível. Até coloquei aqui, dia 13/7 de 2023. Descobri meu milagre. E aí, eu quero guardar. Aí aqui tá o teste. Esse aqui eu fiz hoje de manhã, porque eu queria pegar mais forte com a primeira urina. E olha como que ficou, gente. Ai, eu tô nervosa. Ai, meu Deus. E é isso. Coloquei essa meiazinha aqui e vou entregar nele. Ai, que alegria, gente. Glória a Deus por tudo. O nome do Senhor seja glorificado. E é isso, gente. Estamos grávidos. Mais uma vez eu dou toda a honra e glória a Deus. E eu espero que esse testemunho possa edificar a sua fé. Talvez você que está vendo esse vídeo agora esteja aí à espera do seu milagre. E eu quero te dizer que confie no Senhor. Tudo aquilo que estiver preparado por Deus para você, no momento certo, vai chegar. Não vou dizer para vocês, gente, assim, não procure ajuda médica. Não negligencie, tá? Não negligencie. Busque aquilo que está dentro do alcance de vocês, dentro da medicina e tudo mais, mas nunca, gente, nunca deixe de confiar em Deus. A partir do momento que eu depositei a minha fé no Senhor e confiei que Ele era poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, eu vi o sobrenatural de Deus agir nas nossas vidas. Então, assim, que esse testemunho possa edificar a sua casa, a sua fé, a sua família,
e que você em breve possa, assim como eu, estar testemunhando dos grandes feitos do Senhor na sua vida, tá bom? Estou muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Agora vai ter bastante conteúdo de gravidez por aqui, porque não tem como ser diferente. Quero poder compartilhar tudinho com vocês. Em breve pretendo fazer o chá revelação, mostrar um pouquinho de como tá as lembrancinhas, todo o processo aí da preparação do chá. Também pretendo gravar diário, né, de gravidez, aí contando do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre, tudinho para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um beijo e toda a honra e glória ao Senhor.